Olá! Estamos começando mais um vídeo no setor visitante. Hoje, terça-feira, 23 de abril, véspera de uma grande partida, uma decisão, Botafogo e Universitário. A partir de agora, todos os jogos vão ser finais e a gente espera que continue isso durante muito tempo, não sejam apenas duas ou três finais, mas sejam quatro, e depois mais duas, mais duas, mais duas e mais uma. E certamente esse vídeo a gente vai falar da expectativa para esse jogo. Vamos falar também sobre escalação ideal. Ainda não saiu nada na imprensa. Acredito que mais tarde saia no GE ou no Twitter algum jornalista, algum setorista que acompanha o Botafogo de perto para a gente debater. Hoje eu vou fazer uma live umas 10h30, 11 horas, né, para a gente aliviar um pouco da tensão pré-jogo. Hoje a gente vai fazer aqui também alguns comentários sobre o que aconteceu ontem na CPI. Parece que agora estão levando o Textor a sério. Hoje teve uma nota pesada da ANAF, né, a Associação de Árbitros, mudando o tom, criticando a CBF e pedindo a paralisação do Brasileiro. Rapaziada. E ontem, curiosamente, no dia que o Textor foi na CPI, a Leila foi chamada para o Roda Viva e atacou novamente o dono da SAF do Botafogo, chamou de louco, de idiota e por aí vai. Antes da gente começar a falar sobre os assuntos do dia, vou pedir para vocês deixarem um like, que é muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo legal. Estou falando sério e fico sempre repetindo isso porque realmente importa. Então, dê o like. Quem puder também, entre para o clube de membros do canal a partir de R$ 5, ative as notificações e tem a inscrição, que é de graça, né? O clube de membros você paga a partir de 5 conto. A inscrição você não paga e você ajuda muito o setor visitante a alcançar a meta dos 60 mil inscritos. Estamos agora com 59.381, ou seja, faltam 19 inscritos para a gente chegar aos 59.400. Espero chegar nesse vídeo que a gente está gravando hoje de manhã. Joaquim, véspera de jogo, como é que tá o coração, meu amigo? Tô ansioso, tô bem, mas como sempre ansioso. O pessoal já tá acostumado, já não é nem novidade, né? Mas se Deus quiser, vamos ter uma vitória aí para poder continuar sonhando com essa Libertadores. Pois é, e depois desse jogo contra o Juventude, acho que o torcedor tá com muita expectativa, está muito confiante também para essa partida, uma confiança que passa para o time. O Arthur Jorge está trabalhando há pouco tempo no Botafogo, foram poucos treinamentos, muito jogo, muita viagem, muito trabalho de recuperação, e mesmo assim a gente vem notando muitas evoluções no time, na maneira como o Botafogo vem jogando. Ontem o Lelê fez uma análise tática de um dos gols, né, o segundo, do pênalti, e aí você já percebe esses movimentos cada vez mais coordenados na pressão mais avançada, né, o time com a marcação encaixada, coisa que a gente não via. A gente viu um bando, todo mundo ali desorganizado. E uma outra coisa que a gente debateu ontem, né, e que acho que é interessante a gente falar aqui, é sobre essa questão do time titular. Eu sei que é um conceito cada vez mais ultrapassado, e o Arthur Jorge falou isso numa coletiva. Ele falou: não tenho titulares e reservas, todos são titulares, eu posso escalar qualquer um. E o torcedor do Botafogo fica, obviamente, imaginando, né, qual vai ser o time que o Arthur vai escalar amanhã, né? Um jogo muito difícil. Também queria que você falasse dessa partida de Libertadores, que é muito diferente do que a gente encontra no Campeonato Brasileiro com a arbitragem que para o jogo a todo momento, um jogo mais picotado, enquanto que nas competições sul-americanas o árbitro deixa correr, é mais tolerante com a catimba, deixa o time adversário, né, esfriar o jogo e não pune depois com acréscimos de 10 minutos, de 8 minutos, é normalmente protocolar 3 e depois 5 no segundo tempo. Queria que você falasse um pouco dessa todos esses ingredientes que tem no jogo de Libertadores, e falando também sobre esse time do Botafogo para amanhã. Olha, esse jogo de amanhã ele tem muitos ingredientes e um deles em especial vai ser o fator emocional, porque
Não tem jeito, o Botafogo vai entrar no campo com a faca no pescoço. O Botafogo tem que ganhar. Eu não quero nem saber de discutir se vai se classificar, se tem chance de ser em primeiro, de ser em segundo. Nesse momento, o Botafogo está fora. A gente está com 0 ponto. Então, a gente tem que ganhar e ponto final. Então, o emocional com certeza vai pesar, a torcida vai ter que ajudar, vai ter que tentar empurrar o time, porque não vai ser fácil. Então, de repente, fica aquela situação chata, um jogo aquele 0-0, um jogo truncado, picotado, como você falou também, com um comportamento diferente da arbitragem, o adversário batendo muito, o juiz nem sempre punindo. Mas o Botafogo vai ter que se impor. Eu acho que a gente já No, viu no, no Brasil, quem picota é a arbitragem ficar marcando falta o tempo inteiro. Na isso. América do Sul são os outros times, né? São os caras que fazem catimba e ficam picotando e o juiz deixa também. Isso é verdade, né? Lembrou bem. É isso aí. Vale tudo, né? Então, assim, a gente sabe que é um jogo difícil. A gente não tem ilusão nenhuma de que o Universitário vai ser moleza. Ele já deu mostras aí de que está sendo até uma surpresa no grupo, diferente do que a maioria esperava, inclusive a gente. Mas não tem outra saída, cara. Se o Botafogo quiser continuar sonhando, tem que ganhar amanhã. Time titular do Botafogo para amanhã, Joaquim Marques. Agora que chegou o momento a gente escalar aqui o nosso Botafogo ideal para pegar o Universitário. O goleiro é o Gatito, né? Sim. Olha que ontem o pessoal na live tava pedindo fora Gatito, não era um só não, tinha uma galera aí. Eu tenho visto isso, eu confesso que eu não consigo entender muito isso, não. É porque as pessoas têm uma ideia do Gatito de 2017 que, infelizmente, já ficou para trás. E tem uma outra coisa, acho que a gente ficou mal acostumado com goleiros depois dessa sequência que Jefferson, Gatito no auge, o Lucas Perry, que no ano passado agarrou muito no primeiro turno. Tudo bem que no meio do caminho tivemos alguns Diegos Loureiros, Douglas Borges, mas assim, foi um curto período ali. O torcedor do Botafogo se acostumou mal e hoje já não vê o Gatito como antigamente, mas acho um bom goleiro. Né? Se eu pudesse escolher, talvez não nesse jogo aí agora, mas no jogo do final de semana contra o Juventude, eu teria colocado o John, para ver qual é que é do John. Mas não colocou, é porque o Gatito deve estar treinando bem, o John talvez não tenha também mostrado uma coisa assim absurda nos treinamentos para merecer a vaga titular. Então é Gatito, e vai ser Gatito, acredito eu, né? Não dá para cravar nada. Na direita é o Ponte ou Damian? Ponte. Aí Hugo na esquerda, não tem o que fazer, o Cuiabano tá até aqui já no nosso campinho, ainda não tem um número, mas ele não pode jogar Libertadores fase de grupo, só pode jogar Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Aqui a gente tem a zaga com o Lucas Alter e o Bastos, é isso, né? Isso. E pronto, agora é que o bicho pega. Volantes. Bom, aí a gente tem que ver a questão do ponto de vista do Arthur Jorge, do que ele tem de informação da fisiologia, do departamento médico, Isso. ou quem Vamos está supor que tá suspenso. todo mundo no No mesmo mundo nível. ideal, tá tudo bem, tudo ótimo. Eu iria de Danilo Barbosa e Marlon Freitas. Foi o mesmo meio-campo que o Lelê escalou, né? Vamos colocar aqui. Eu também, tá? Eu também iria com Danilo Barbosa e Marlon Freitas. Acho que é a melhor dupla de volantes que a gente tem. Mas, assim, o fato do Tietchan não ter sido relacionado, ter sido poupado, e até o Rafa perguntou para a Jéssica no podcast ontem, falou, não, o Tietchan foi poupado, não foi uma lesão, não tem nada para se preocupar. Não é um indício que o Tietchan é titular nesse jogo? Eu não sei se chega a ser um indício de que ele é titular, mas é uma possibilidade e também não tem problema nenhum se for o Tietchan. Eu acho que muda um pouco a característica. O Tietchan é um cara que tem mais aproximação no ataque, mais toque de Carrega bola. mais a bola, né? Mas, por outro lado, o Marlon Freitas tem uma questão física que é importante para um jogo de Libertadores, né? Um cara mais alto, forte. E aí você acha que se o Tietchan entrasse, ele entraria no lugar do Marlon, segundo o nosso técnico? Eu acho.
Eu já não sei de mais nada, cara. Eu também não. O Arthur Jorge pode desmoralizar a gente completamente. Eu acho que o Arthur pode colocar isso aqui assim também. Tietê e Marlon. Mas acho que o Pode sim. Danilo não merece banco num jogo importante como esse. Também acho. E aqui nas pontas, vamos lá, Tiquinho Soares é o centroavante, ok. Júnior Santos é titular. Onde Júnior Santos é titular? Como segundo atacante ou por um dos lados? Eu acho que hoje ainda é o Júnior Santos ocupando o que seria a vaga do Eduardo, com o Jefinho de um lado e o Luiz Henrique do outro. Que eu acho que é o que a gente tem de mais poderoso hoje, de melhor, assim. Eu gostei do time assim, tá? Gostei do time aqui assim, com Savarino mais próximo do Tiquinho, Luiz Henrique, Júnior Santos de um lado, o Júnior Santos na esquerda, mas assim, mesmo assim, muita movimentação, às vezes o Júnior Santos caía pela direita, às vezes o Luiz Henrique, às vezes o Savarino caía pela direita, e o Jefinho, na verdade era o Jefinho que estava jogando, né? Na verdade foi assim, né? O Júnior Santos na direita, porque não era o Luiz Henrique, era o Jefinho. Mas os jogadores se movimentavam muito. Às vezes o Júnior Santos vinha Eles para trocam cá, de posição o várias Savarino vezes durante caía, o trocam jogo. de posição várias vezes, né? Eu gostei dessa escalação. Sei lá, eu também não tô naquela turma que quer cancelar o Jefinho, não. Então acho que hoje Não, e pode eu ser um acho o bom seguinte, jogo pro Jefinho. Amanhã, aliás. se a gente quer ver o melhor do Jefinho, a única solução para isso é colocar o cara para jogar, cara. Ele tem que ter sequência. A gente tem exemplo aí de jogadores. Você vê o Bastos, por exemplo, não tinha sequência, a gente não conseguia ver o futebol do cara. O cara tá se firmando agora, tá tendo uma sequência de jogos, olha a diferença que dá. Então, assim, o Jefinho é um cara que a torcida queria o retorno dele, a torcida comemorou a volta dele, é um cara talentoso. Agora, tem que esperar, cara. Tanto ele quanto o Luiz Henrique. Uma hora eles vão desencantar. E só vão desencantar jogando. É verdade. Pessoal, quero que vocês comentem aí qual que é a equipe ideal para amanhã contra o Universitário. Deixe seu comentário aqui, aproveita, deixa o like. Tá gostando da resenha? Deixa o like, que é muito importante. E confere aí se você está inscrito no canal para ajudar o setor visitante. Joaquim Marques, agora vamos falar do tema que acabou ganhando uma dimensão nacional ontem, né? O depoimento de John Textor. Rapaz, olha só. Edição do VAR, relatórios e nomes. O que Textor do Botafogo mostrou aos senadores da CPI. Olha aqui, ó. Dono da SAF do Botafogo mostrou fatores e manteve investigação no Senado. Né, os parlamentares ficaram impressionados com o que o John Textor apresentou na sessão secreta. Ele já tinha mostrado para o auditor do STJD, o Felipe B. Vilacqua, né, tanto é que um dos julgamentos dele foi adiado. Teve até análise de lance de VAR, que o John Textor alegou que nem tudo que é mostrado para o telespectador e aos árbitros no monitor é 100% fiel em relação ao que aconteceu em campo. É uma situação aí que, né, os senadores, aqui ó, o Cajuru, por exemplo, nós chegamos a uma conclusão simples e objetiva, tivemos conhecimento e diversos indícios, não queremos falar em provas, foram indícios importantíssimos. Não quero dizer que participamos de uma conversa de 1 hora, teve muito conteúdo, foi prazeroso. A gente tem que agradecer a toda a equipe muito bem qualificada. Não se tratou apenas do CEO do Botafogo trazer indícios do Botafogo, ele mostrou outros jogos, outras imagens. Temos indícios suficientes para investigar independentemente quem nos interesse em próximas reuniões. O Carlos Portinho aqui também agradeceu, falou da questão do mensageiro que não pode ser atacado, falou que ficou muito impressionado com o material que o John Textor apresentou, e a gente já vê mudança de tom. O primeiro que chama atenção é o Cajuru, que falou até em Textor ser banido, aí agora, depois de tomar conhecimento ali do que o Textor tem em mãos, já mudou de opinião. É o que até falaram, né? De repente pode não ser a prova definitiva para colocar alguém na prisão, mas são grandes indícios, indícios fortes para que se inicie uma investigação. E quem tem poder de investigação é a polícia, é o Ministério Público. O Texas não pode, por conta própria, contratar ali os detetives e tentar salvar o futebol brasileiro da corrupção. Né? Então, falando primeiro dessa parte do Senado, para depois a gente falar de lei e tal, é impressionante o impacto que teve isso no parlamento, né, entre os parlamentares, e também a mudança de tom de alguns deles que falavam em Textor banido e agora já, né, pensam de maneira diferente.
Não, é uma coisa assustadora. A gente vê a reação de algumas pessoas aí, tanto dirigentes de clubes quanto jornalistas, atacando e desqualificando o John Textor e falando, mais uma vez, aquele que já virou um clichê, né? Como se o Brasil fosse a última reserva da moralidade mundial, né? Como se fosse um absurdo a hipótese de que há corrupção e manipulação de resultado, né? Como se isso nunca tivesse acontecido aqui. Então eu vou ser até generoso na minha palavra, mas eu acho que a pessoa... E eu vi muita gente entrando nessa onda, né? Embarcando nessa onda de dirigentes, de jornalistas e atacando o Texas, debochando, ironizando. Eu acho que tem que ser, no mínimo, muito ingênuo para achar que um cara, né, da posição do John Textor, né, como empresário, um cara influente, um cara inteligente, bem assessorado, com dinheiro pra caramba, tem que ser muito ingênuo para achar que ele ia falar tudo que ele falou e que ele não ia ter prova de nada, que era só bravata, né? E aí essa turma que se insurgiu contra o Textor agora vai começar a ver a água bater no bumbum. E aí vai começar a recuar, mudar o tom, né? E não demorou muito, né? Já está acontecendo, já estão mudando o tom, porque agora o bicho vai pegar. Vou mostrar aqui, ó. A ANAF, que assim, tem duas associações de árbitros. A ANAF, ela era a principal. Aí depois, os árbitros insatisfeitos criaram a Abrafut, que hoje tem a maior parte dos árbitros do futebol brasileiro, mas a ANAF continua existindo. A ANAF, no dia 8 de março, soltou a seguinte nota, falando que o Botafogo, as acusações de John Textor sobre os árbitros eram irresponsáveis e levianas. Que, ó, se John Textor não provar o que ele disse, tem que ser banido do futebol brasileiro. Não há outro caminho. E diante do que ele disse, as instituições precisam agir. Isso aqui é a ANAF no dia 8 de março. Aí vamos lá. Vou botar aqui na tela agora que a ANAF se manifestou. Vamos lá. Opa. Peraí, rapidinho. Deixa eu trocar aqui. Um problema técnico no setor visitante, mas a gente já vai colocar a ANAF mudando de tom. Aqui, pronto. A Associação de Árbitros Muda Tom critica a CBF e pede paralisação do Brasileirão após denúncias de John Textor do Botafogo, antes que o VAR vire caso de polícia. Aí a ANAF fala aqui, ó. Não há outro caminho. É preciso parar o Brasileirão 2024 antes que façam o VAR virar caso de polícia. Tenho recebido inúmeros telefonemas de árbitros insatisfeitos e já há um volumoso grupo que deseja, em protesto ao que está ocorrendo, interromper o Campeonato Brasileiro já nas próximas rodadas. E aí, agora, pancada no Edinaldo. Tudo isso ocorre graças a um show de horrores onde o protagonista principal é o afastado presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que anda mais preocupado com seu volumoso salário na entidade do que, por exemplo, em pagar árbitras que estão trabalhando de graça para a CBF. Olha que loucura. Árbitras que estão trabalhando de graça para a CBF. Desde o ano passado, a arbitragem feminina atua sem receber em diversos torneios femininos nacionais. Isso mostra bem o retrocesso que sua gestão causa ao futebol e à arbitragem brasileira. E depois aqui, eu já disse algumas vezes que o Wilson Senema é despreparado para estar no cargo, que assumiu sem nenhum projeto. Aliás, qual é a formação acadêmica dele? Essa é uma nota assinada pelo Salmo Valentim, que é o presidente do órgão, e por aí vai, e aí continua. Mas você vê que está rolando assim uma grande guerra política também nos bastidores, né? Não, tudo isso é política. Absolutamente jogo político. E eu sempre costumo frisar que no universo da política, né, o sistema político, ele é autofágico, né? Então, quando acontece uma excrescência, uma coisa dessa, eles têm que pegar alguém para servir de exemplo, né? Entregar numa bandeja de prata e para acalmar os ânimos e depois fingir que nada aconteceu, bota panos quentes, né? Igual os jogadores que foram pegos ano passado, né? No esquema de manipulação.
E eu acho até que a cabeça aí que vai ser servida na bandeja de prata tem um alvo bem fácil, né? Que é um cara que já está fragilizado, né? Que já está abalado politicamente, que é o Edinaldo, que está tentando voltar para a CBF, né? Então ele deve ser o primeiro aí que tem que acender umas velas, rezar, porque o bicho vai pegar agora. Pois é, pois é. Também acho que tem chance de ser o Edinaldo. E uma coisa aqui que eu queria colocar, né, é que a gente está vendo que tem uma guerra política. E aí, quem foi convidado para ser chefe de delegação da última viagem da seleção brasileira? Leila Pereira. Ou seja, existe uma proximidade entre Leila Pereira e Edinaldo. Né? Hum. A Leila estava lá naqueles amistosos na Europa contra a Inglaterra e contra a Espanha. Até aí não tem problema nenhum, porque sempre tem um chefe de delegação que é convidado, o dirigente de algum clube do futebol brasileiro. O Botafogo já teve representantes como chefe de delegação e está tudo certo. Mas mostra que existe uma aproximação. Né? Não acho que o Edinaldo, a CBF, chamaria o Tairo. Não ia chamar o John Tex, mas chamaria o Tairo para ser o representante lá, o chefe de delegação. Acho que é o CEO do Botafogo. Acho que não faria isso. Faria com quem é mais próximo, porque tudo isso aí é politicagem. E aí a Leila, que é muito próxima ao Edinaldo, né, ela, inclusive, foi lá na CBF discutir a arbitragem, quando estava insatisfeita, quando falava assim, sistema, pipipi, papapá. A Leila ontem foi no Roda Viva e ela continua subindo o tom, e agora tá uma coisa meio desproporcional, que eu estava vendo, inclusive, comentários de palmeirenses, em Tá caricato publicações de já, né? palmeirenses, né, os palmeirenses assim, falam assim, pô, não é meio esquisito? Né? Se, tipo assim, a pessoa tá certa, sabe que, meu irmão, não cometeu nenhum erro, o que ele ia fazer? É ignorar, porque maluco a gente ignora. Eu ignoro vários malucos aqui que Sabe o que tem que na isso torcida do parece? Botafogo. Ah. Isso parece aquele cara que é casado e a esposa encontra a marca de batom na cueca dele. É a cara desse cenário aí do Edinaldo com a Leila, porque estão a Leila esperneando e é uma relação promíscua ali. É no Não que mínimo tenha, mas esquisito, né? assim, não que tenha, mas parece, né? Parece ter alguma É, coisa ali. É. Não pode não ter nada. Mas essa reação eu acho que é desproporcional. Toda hora, muito. não Tá vou mais falar do caricato, já Texas. tá. Ela fica falando, não vou falar mais do Texas, não vou falar mais do Texas. Aí toda hora ela fala do Texas, porque alguém poderia perguntar sobre John Texas. Fala assim, eu já tinha para falar sobre esse assunto, o que eu já tinha para falar sobre esse assunto eu já falei, agora está apenas na justiça, inclusive está correndo em sigilo, e eu não falo mais nada sobre esse senhor. Ponto. Porque o Texas não foi desrespeitoso com ela. Tem um negócio assim também de jogar para a torcida por parte dela, Tem. Ela é mas já vaidosa, ela já passou do viu que tom, né? isso. Ela é vaidosa, ela já viu que isso dá ibope também. Então, é igual o político quando tá no comício, fazendo discurso, ele joga uma pra galera e quando ele sente que aquele tema tá agradando, que a galera tá se inflamando, ele Isso. continua martelando só naquele assunto ali. Enrola todo mundo, mete o Rolando Lero, mas fica ali naquele assunto porque ele já viu que aquilo ali vai prender a atenção das pessoas, vai inflamar. E a Leila tá nessa, já tá caricato, tá assim, tá ridículo, né? Mas ela percebeu que tá dando holofote, que tá dando ibope, e aí ela tá insistindo nisso, ela tá achando engraçadinho. Vamos ver a hora que a titica espalhar no ventilador se ela vai achar engraçado. Ela falando aqui, ó, estou cansada de falar isso, que o John Texas está achando é que o Brasil é uma bagunça. E é uma bagunça. Sou brasileiro e digo que é uma bagunça. Que as autoridades não tomam providência nenhuma. Não tomam. Para se coibir isso, acho que o STJD, aí, enfim, a fala confusa também, eu não estou dizendo que eles deveriam votar, mas estamos numa democracia e posso falar o que quero. Esse homem tem que ser banido do futebol brasileiro. Então, assim, estamos numa democracia e posso falar o que quero, mas quero que alguém que falou o que queria seja banido. Ai, meu Deus do céu. Ai, Cadê a mesma o indignação com o discurso, presidente do Atlético Goianiense que falou que tem uma máfia no futebol brasileiro? Por que que os o clubes não... discurso não para em pé, Depp. É, Repito isso sempre. Discurso que não para em pé. Você vê que na mesma frase ela já se embaralha toda. é. Olha, gente, ainda vai ter muita coisa aí para acontecer. Outros dirigentes serão convocados para a Estarei CPI, com a vão minha chamar o... pipoca aqui, com óculos 3D, ansiosamente aguardando para assistir a isso.
Isso. E hoje a gente termina esse vídeo aqui mandando um abraço para todo mundo que ironizou as denúncias do Texo. O Joaquim falou aqui desde o início, falou, gente, se ele está fazendo uma denúncia, a gente tem que sentar com o Textor, apurar, investigar tudo, e aí, se no final das contas for uma grande fanfarronice, uma grande bravata, for tudo maluquice da cabeça dele, que ele arque com as consequências pelas falas dele. Agora, antes disso acontecer, ironizar, não tem nada, começar a defender a arbitragem aqui do futebol brasileiro, como o Joaquim sempre fala, como se fosse a última reserva moral desse país, né, Joaquim? Exatamente. E agora as coisas vão começar a aparecer e vai ter gente mudando de discurso, vai ter gente mudando de lado no jogo. Mas eu quero é mais. Agora eu quero ver o circo pegar fogo. Como falei, eu vou estar aqui com a pipoca esperando para assistir. Pega fogo, cabaré. Vamos lá. Olha, chegou o momento aqui do merchan do canal. Simples reserva ali do lado da careca do Joaquim. Tem 10% de desconto nas compras no site. Você entra mirando o QR Code na tela ou então no link que está aqui na descrição. Dá uma voltinha na loja, escolhe o que você achou legal. Na hora de finalizar a compra, é só botar no cupom SETOR10, beleza? E tem aqui do lado da minha cabeça o QR Code da Parimatch. Você pode também mirar aqui. Opa, aí, ó, mirei ali, já te direciona para o link, né? Ou você também tem um link aqui na descrição. E o link é o seguinte: você ganha um bônus de 100% em depósitos de até R$ 500. Tem um código promocional para colocar, que é o código GRITO, né? GRITO, mas por esse link que você clica no link da descrição ou então no QR Code, você se cadastra e é válido apenas para novos usuários. Se você já tem conta na Parimatch, você não consegue esse bônus no depósito. Beleza? Joaquim, um grande abraço para você, meu amigo. Tamo junto. Valeu, grande abraço.